Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Efésios capítulo 5. Carta de Deus aos Efésios, capítulo 5. A partir do versículo 18. Eu lerei apenas o 18 e depois vamos pular para o versículo 22. Tá bom? Vamos ler juntos a parte aí? Efésios, é bom você abrir a sua Bíblia também, mesmo projetado, para você não perder a familiarização. Alguns até dizem, ligue a sua Bíblia, porque alguns já estão acostumados a usá-la digitalmente, então ligue a sua Bíblia ou abra a sua Bíblia. A gente não pode descartar hoje que vivemos num mundo tecnológico. A Bíblia não é só Bíblia impressa, ela é Bíblia digital também. Vamos lá, leitura bem gostosa. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. E concentremos-nos agora na última parte. Mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Vocês sabem que há aí um imperativo. Enchei-vos do Espírito. Paulo está dizendo o que não devemos fazer e o que devemos fazer. E nessa aí você encontra imperativos. É se deixar ser governado pela terceira pessoa da Santíssima Trindade. E quem se deixa governar pela terceira pessoa da Santíssima Trindade diz não à vaidade e protege o outro. Protege a imagem do outro. Faz tudo para protegê-lo. E não o expõe. Não o envergonha. Protege. Assim, deve acontecer na relação conjugal. Pulemos para o versículo 22. O marido não expõe a esposa, nem a esposa expõe o marido. Lembre-se que feridas não se provocam apenas com uma faca, muito mais com palavras ditas na hora errada. O que é que diz o texto? As mulheres sejam submissas ao seu próprio, como ao Senhor. O 23. Porque o marido é o cabeça da, como também Cristo é o cabeça da, sendo este mesmo o salvador do corpo. 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a a purificar por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, observem, a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Que coisa linda, gente. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, aí é extraordinário. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja, gente. Ele está falando sobre a relação conjugal e ele, de repente, numa ação assim, de êxtase, um êxtase controlado, ele diz, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Agora ele vai para o capítulo 6. Vamos lá, a leitura. O 33 ainda, não é? Não obstante, vós, cada um de pé também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Observem.
Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Está lá. Para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Agora os papais. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. O 8, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, conclua a igreja, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Que maravilha. Você não pode parar Efésios 5,18 ali não, gente. A continuação é Paulo aplicando Efésios 5,18. O que é uma família cheia do Espírito Santo? Eu já disse aqui, porque estamos trabalhando ainda família pela graça de Deus, para a sua glória e para o bem do mundo. E há 15 dias, não é? Porque há 8 dias não estivemos aqui, foi a AGE, uma assembleia marcante, graças a Deus por isso. Não foi a primeira assembleia pela qual já passamos, não é, pastor Abraão? Muitas, não é, guerreirão? Os nossos corações têm que ser de ferro, né, guerreiro? Eita, Deus seja louvado. Mas já dissemos aqui que os comentaristas tratam Efésios 5,18 e os versículos seguintes, muito especialmente o que vem depois, como ou evidência e ao mesmo tempo caminho para ser cheio do Espírito. Então eu quero pegar os dois aqui. O que vem depois de Efésios 5,18 é tanto uma evidência de uma família cheia do Espírito Santo, de um cristão cheio do Espírito Santo, como também é o caminho para continuar sendo uma família cheia do Espírito Santo. Então já dissemos aqui que, por exemplo, uma esposa cheia do Espírito Santo, como se evidencia isso? Ela é submissa ao seu marido no Senhor. Vejam, no Senhor. Ela é submissa ao marido, porque ela sabe que está sendo acima de tudo submissa a Cristo. Ela está sendo submissa a Cristo Jesus. Já trabalhamos isso aqui. Se você pegar o Catecismo Maior e você pegar lá o quinto mandamento, trabalhado pelos nossos pais reformados, gente, tem uma riqueza, gente. É uma riqueza. Rapidinho, eu quero só citar para vocês, porque aqui é um comentário, gente. Na verdade, o Catecismo Maior é um comentário bíblico sistemático. Observe aqui comigo, observe rapidinho aqui. Vou abrir para vocês aqui, só para adiantar. O quinto mandamento. E aí vocês vão entender agora aí. Qual é o quinto mandamento? O quinto mandamento é: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Aqui tem tudo a ver com o subtema que estamos trabalhando e começamos há 15 dias. Uma família saudável tem que respeitar o princípio de autoridade. Tem que levar a sério o princípio de autoridade. Uma família saudável tem que levar a sério o princípio de autoridade que Deus estabeleceu. Ou a ordem hierárquica funcional. Eu não estou falando de valor ontológico. Valor ontológico, que é a palavra ontologia, significa o valor do ser. Quanto ao valor do ser humano, homem e mulher têm o mesmo valor. Então não é valor ontológico. Fátima tem o mesmo valor que o maridão dela como ser humano diante de Deus. Porque ambos são portadores da imagem de Deus. Não é valor ontológico. Estou falando de uma hierarquia funcional que o próprio Deus estabeleceu. Então, e o quinto mandamento trata disso a partir da relação pai e filhos, mas vai para além disso. Aí os nossos pais reformados, gente, eles vão trabalhar assim. O que significa, aliás, eu vou adiantar aqui.
Qual é a honra que os liderados, no caso do casamento, a mulher... Aqui tem uma palavrazinha que é usada aqui, inferiores, porque para a época ela não tinha a conotação de hoje. Aí envolve a etimologia e a semântica. Eu não gosto de usar a palavra inferior, porque no Brasil, no português de hoje, a semântica, quando apresenta a palavra inferior, a semântica já está, essa palavrinha tem muita negatividade, não é? Porque ela está mais para o valor ontológico, o valor do ser. Mesmo sabendo que na sua etimologia, a etimologia é a ciência que trabalha a origem e o significado originais das palavras. Já a semântica, ela trabalha os significados que vão sendo agregados àquela mesma palavra. Então eu vou usar aqui, eu vou tirar a palavra. Qual é a honra que os inferiores devem aos superiores? Então eu vou usar qual a honra que os liderados devem aos seus líderes, aplicando isso no casamento. Observe isso, gente. A honra que os liderados devem aos seus líderes é toda devida reverência em coração, em palavras, em procedimento. Então a esposa deve tratar o marido com a devida reverência conjugal, como cabeça do lar. Deve tratar com isto do coração, em palavras. Isso envolve ambientes, procedimentos. A esposa nunca pode constranger o marido em público. Nunca pode colocar em situações constrangedoras. Ela peca contra Deus quando ela faz isso. Mas também o marido não pode constranger a sua esposa em público. Eu gosto muito de contar algumas experiências minhas com Jade, mas aqui e acolá eu preciso tomar o máximo de cuidado, porque mesmo contando, mesmo nosso casamento sendo um casamento saudável, para que eu não a constranja, trazendo a público detalhezinhos. Eu sei que o objetivo é didática, mas até nisso eu preciso tomar cuidado. Se eu preciso tomar cuidado nisso, muito mais quando a coisa ela é um pouco mais melindrosa, ela requer muito mais cuidado. Então o marido também não deve constranger a sua esposa em público. E aqui eu quero colocar uma palavrinha para os maridos que sabem cozinhar e aqueles que não sabem cozinhar. Os maridos que se não cozinham, mas lavam pratos, outros não lavam pratos. Mas quem não lava o prato prefere varrer a casa. Mas quem não varre a casa prefere levar uma vez por mês a mulher para almoçar fora. Muito cuidado também para vocês não constrangerem o outro colega, pegando o seu exemplo e colocando ele como deve ser seguido por todos. Você constrange o seu colega. Então o cara chega assim, imagina, está sentado à mesa com alguns colegas e um diz: todo dia eu faço questão de lavar os pratos após todas as refeições. Deus seja louvado. Mas acontece que quando ele diz isso, tem um irmão amado em Cristo que ele não lava os pratos, mas ele varre a casa. Então, necessariamente, ninguém é igual. Entende que até nisso o irmão deve proteger o outro em público. Se você lava os pratos todos os dias e todas as refeições, louve a Deus por isso, mas não use isso para constranger o outro que não lava o prato, mas ele varre a casa. Mas outros que nem varre a casa, mas costumam uma vez por mês levar a esposa para almoçar fora. Porque senão a gente usa a nossa autojustiça para humilhar. E eu não devo fazer o bem para em seguida olhar para o Jonathan e dizer: estás vendo? Eu faço e tu não fazes. O que é que tu preferes? O português culto ou coloquial? Gíria? Entende? Então não é só a esposa que não deve constranger o seu marido em público, o marido também.
Então, continue sendo pessoas que brincam, que dão risada, mas muito cuidado também com as suas brincadeiras que envolvem situações do marido que pode deixá-lo constrangido. Eu já falei aqui, repito, eu amo, e nós estamos fazendo isso aqui com frequência, eu amo e deve ter sempre. Aliás, Deus nos deu o privilégio de oferecer a ideia do Ministério de Famílias, carregar o nome Minha Casa, Casa de Deus, com a ajuda de outros servos de Deus, luau para os namorados, seminário para casais, mas eu sempre fico todo o tempo observando e pastoralmente supervisionando, até mesmo quem vai ser o preletor, é uma prerrogativa minha, porque eu não sou muito chegado a um preletor que chega aqui e diz, todo dia eu acordo minha esposa dizendo, eu te amo, meu amor. Porque lá no meu fundo eu digo, vai mentir para outro, cara. Eu sei que ele usou uma palavra hiperbólica, existe hipérbole no português. Eu sei que muitas vezes ele não está dizendo que é todo dia, mas é melhor tomar cuidado. Porque, meu irmão, eu já falei aqui e repito, tem dia que eu não dou bom dia nem para mim mesmo, e já sabe, ela olha para mim e diz, já sei. Está naqueles dias, diz, Senão nós vamos criando uma espiritualidade, guerreiro, de super-homens, uma espiritualidade de serafins, e aí onde muitos casamentos acabam. É por isso que muitos casamentos acabam, por isso que eu não caso mais ninguém sem curso nupcial. Porque tem muita menina aí querendo entrar no casamento, achando que ela vai casar com o serafim tal. E por isso que quando casa, depois de uma semana diz, não foi com essa pessoa que eu casei, foi com ela sim. E acontece que o tempo de namoro era todo mundo com azarro. E alguém pode até dizer, está no tempo de azarro, mas eu gosto de azarro, mas o bichinho é caro, eu não uso, viu? Eu só usei azarro quando eu morava em Porto Velho, fazendo missões lá, e na fronteira é baratinho, porque não tem imposto. Aí eu comprei logo uns 2. Eu gosto de azarro. Mas não é assim, Vivian? É tudo cheirosinho, meu irmãozinho, depois de casado, meu amigo. Tem dia que eu estou dentro de casa assim, estudando tal, e passo hora. Aí tem um dia que eu olho assim, e digo, eita miséria. É verdade, gente. E eu vou lá, eu almoço com Jade também. Porque não dá para viver esse dia a dia. Então, não dá, gente. Eu não estou contradizendo, por exemplo, a minha fala no Luau do Namorado, que é preparar o momento, não é? O momento do eros conjugal. O eros conjugal tem que tomar um banho legal, não botar aquela cueca rasgada, né, pastor Abraão? É mania nossa, guerreiro. Jogue fora. Entendeu? Uma cueca bonitinha para a mulher. E a mulher também, por favor. Se arrume para aquele momento lindo também. Bota uma maquiagem para aquele momento também. Por que maquiagem só para sair? Bota para você olhar para ela assim, eita, amada minha. Então muitos jovens entram no namoro com essa fantasia. Aí depois da primeira semana de casamento não é aquele serafim que ela achava. A menina não é aquela princesa dos contos de fada que ela achava. Aquela primeira noite que ela comeu uma comidinha que não foi muito agradável ele. E o primeiro bom dia vem aquele bafo na cara. E não vinha dizer que acontece, não, que acontece. Mas que quem ama cuida. No lugar de meu bafo fedorento espantar Léo aqui, já tem que dizer para mim, meu filho, dá uma melhorada aí que eu tá sendo sincero. Mas vejam como é que deve ser tratado. Uma esposa cheia do Espírito Santo, ela não põe em xeque o seu marido em público. O marido cheio do Espírito Santo não põe a sua esposa em xeque em público. Agora aplique isso nas relações fraternais. Aplique. Estamos na era digital. Rapaz, eu fico angustiado quando eu vejo pessoas sendo expostas em público. E às vezes quem expõe é com ar de vaidade. Facebook, aqui é quando eu vejo pastores sendo desrespeitados. E quem está desrespeitando ainda vem com aquele ar de eu só quero ajudar. Se tu quer ajudar, vai lá no privado e diz, beleza. A esposa cuida do marido, o marido cuida da esposa.
Não constrange o seu marido. Não constrange a sua esposa. E eu digo isso porque eu já vi maridos constrangidos nessa minha dança por aí, em brincadeiras normal. Eu já vi maridos ficarem vermelhos. Não estou falando aqui de coisa que eu não vi, não, que eu vi. E esposa também ficarem branquinhas, sem sangue, de constrangimento. Aí dá aquele risadinho assim para não deixar o marido sozinho. Dá aquela risadinha assim sem graça. Você, como pastor, eu percebo. Outras, não estou dizendo que não é para não brincar. Tem brincadeira que, maravilha. Vocês percebem que eu brinco direto com o Jade aqui. Não é? Mas cuidado. Uma mulher cheia do Espírito Santo, ela é submissa ao marido. E um homem cheio do Espírito Santo, ele faz o quê? Ele ama a sua esposa. Se ele ama, como é que ele vai constrangê-la? Se ele ama, como é que ele vai fazer questão de que as pessoas se conheçam, tenham ciência de intimidades onde ela tem falha? Não, é só os dois. E os dois com o objetivo, Robson, de ajudar um ao outro. Amai as vossas esposas. Mulheres, eu sei que não é fácil. Muitas vezes tem que ser submissa ao marido em alguns momentos. Porque às vezes alguns maridos não estão cumprindo, não estão amando as senhoras como deveriam, não é? Mas eu pergunto, o Senhor está condicionando a submissão da mulher ao dever do marido? A submissão da mulher ao marido, como o Senhor quer, não está condicionado se o marido está fazendo a parte dele ou não. Porque aí se você age assim, você está corrigindo um pecado, cometendo pecado. Já que ele não faz, eu também não vou fazer. Agora, por favor, antes de continuar, se alguém já constrangeu o marido algum dia, há perdão de Deus em Cristo Jesus. Não desenterre defunto. Há perdão de Deus em Cristo Jesus. Se você, esposa, constrangeu seu marido em algum momento, o caminho é o perdão. Agora, o caminho não é deixa para lá não, viu? Eu não gosto quando alguém chega. Eu já falei para vocês que lá atrás, em virtude de uma traição bem pesada que eu sofri da parte de um colega de ministério, e ele, até que se prova o contrário, é ovelha de Cristo, mas tem uns pés de barro semelhante ao meu, uma traição pesada mesmo, gente, pesada. E traição só é traição pesada de quem é mais próximo de você, né? E aí, um pouco tempo depois, eu recebo uma ligação dessa ovelha de Cristo, também um líder que merece o meu respeito, mesmo não concordando com muito do que ele faz. E eu fiquei surpreso. Se porventura eu te fiz algum mal, me perdoe. Gente, pense num pedido de perdão que Deus abomina. Porque você está se justificando. E eu esperaria dele o quê? Qual o correto, gente? Meu irmão, o motivo da minha ligação é dizer que eu pequei contra ti. Me perdoe. E não se eu te fiz. Quem aqui já... Nós mesmos temos essa mania. Se eu te fiz algum mal, se eu te fiz o quê, meu irmão? Isso aí não é humildade, não. Se você não pecou com todo, para que dizer isso? Não é? Eu não fiz nenhuma coisa errada. Eu vou chegar para vocês aqui, gente, se eu fiz algum mal a vocês, me perdoe. Se a minha consciência não me acusa, esse pedir perdão aí não é humilde, não. Eu não tenho que estar, Jonathan, se eu te fiz algum mal, me perdoe. Não, meu irmão. Justamente.
Mas há perdão, maridos, não do passado apenas, mas continue. O pastor Darlan trouxe uma mensagem aqui abençoada na nossa mini conferência, lembram? Lembra do tema? A graça e o perdão são preservadores do que, gente? Do casamento e da... Por que são? Porque, meus irmãos, tem um livro, um microfone para lá, tem um livro que diz assim, quando pecadores dizem, inclusive foi um dos livros que Elisomar e Tiara leram, já vinham lendo o livro, quando eu indiquei no curso, eles já estavam lendo o livro, e é um dos livros que eu indico para quem vai casar, mas também já para quem está casado, gente. Quando pecadores dizem, e tem um livro 2 dele agora, continuando dizendo, continue dizendo, sim. Esse 2 eu não tenho, está na minha lista já. Mas para continuar dizendo sim para Jade, eu preciso entender que eu tenho que ser regido pela graça e pelo perdão. Da minha parte para com ela e dela para comigo. Porque se não tiver graça e perdão, Natália, Léo, Gracinha, Cida, Dona Maria, sabe qual é o resultado? Qual é o resultado? Se não tiver graça e perdão, qual é o resultado? Divórcio. Divórcio. Elaine, manda a sua pérola aí, abençoada de Deus. Pastor, o senhor falou algo interessante, é a questão de deixar para lá. E eu falo isso não somente na questão conjugal, marido e mulher, mas também na questão de familiares, pais e filhos, irmãos, primos, seja o que for, e também na igreja. Essa questão do perdão, né? Existem pessoas que realmente, e até a gente às vezes pode tomar essa postura de dizer, Leia, se porventura eu tenha pecado, mas eu acho ainda pior é quando você sabe que pecou, você sabe que feriu, você sabe que ofendeu e você acha que vai se resolver deixando para lá. Por exemplo, eu peco contra Leia, eu sei, eu feri ela, eu agredi ela em palavras ou em atitudes, e o que é que eu faço? Depois de um tempo, eu tenho essa consciência que eu pequei, mas eu acho que eu vou resolver as coisas me aproximando devagarinho de Leia. Devagarinho, devagarinho. Voltei às boas com Leia, mas varri para baixo do tapete. Não pediu a ferida, perdão. Isso, a ferida que eu causei, não é o meu pecado, eu só camuflei. Eu só botei debaixo do tapete, mas na questão do orgulho, né? O orgulho é tão grande que eu não tenho a capacidade de chegar, minha irmã, eu errei, eu pequei com você, me perdoe. Eu tenho consciência que eu fiz assim, 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 eu não quero mais fazer. E às vezes é muito difícil, porque até dentro de alguns relacionamentos, ou conjugais ou em família, a tendência é deixar para lá. Hoje eu fui muito grossa com meu filho. Mas eu vou deixar para lá, eu vou dar um abraço, eu vou dar um beijinho na cabeça dele, ele já não vai mais. E assim vai se acumulando, e os relacionamentos se deteriorando. Exatamente. E mais, Elaine, se não houve o perdão, a ferida está lá. Isso. Não há cura. Exato. Se não há cura, como gangrena, como câncer, e com todo respeito aqui, clinicamente, pessoas por esse Brasil afora sofrendo mesmo de câncer, apenas uma analogia, vai tomando conta da pessoa. Mágoa, amargura. É por isso que às vezes certos relacionamentos tão bons no passado, amigos próximos se tornam terríveis inimigos, porque não houve graça. Boa, Elaine, não houve perdão. Então lembre-se, gente, nós não casamos com pessoas perfeitas. É preciso também ser dito isso. Quando o marido constrange a esposa, existe um caminho para resolver isso: graça e perdão. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu... Então, perdão e graça. Agora, repito, gente,
Esse perdão em graça, bem diz Elaine, ele tem que ser acompanhado por, se teu irmão pecar contra ti, então isso não, entre o marido e a esposa também. Não é? Eu firo o Ed, e bem disse Elaine, aí o tempo passa, não peço perdão, e depois chega, e aí, Ed, tudo bem? Maravilha? Bem, a não ser que alguém prove que eu sou um sociopata, segundo a psiquiatria, porque o sociopata, meu irmão, ele tem uma das características dele é esse. Você tem um psicopata e tem um sociopata. Ele tem prazer no sofrimento do outro. E ele não se comove com o sofrimento do outro. Ele não só tem prazer, mas ele não se comove. Ele se sacia em ver o outro sofrendo. Quer ver aqui um exemplo? Não sei se as mulheres fazem isso ou se os homens fazem isso. O casal brigou. O marido até procurando para... Depois de uma briga, de uma discussãozinha, aí o marido chega e faz uma pergunta. Aí a mulher fica como? Eu vou voltar para o marido também. Ei, essa carne bota onde? A pessoa não é sociopata, mas é um detalhe de uma pessoa sociopata. Esse não é o caminho de Deus. Diga logo, espera aí, senta e vamos cá. Você não entendeu que você me machucou? Aí o marido, que deve ser exemplo, se é um homem cheio do Espírito Santo. Ei, ser cheio do Espírito Santo não é sinônimo de, no tempo presente, de perfeição, não. Mas justamente por ser um homem cheio do Espírito Santo, ele vai pegar, o que vai acontecer? O mesmo Espírito Santo que está lá, levando ele a praticar o bem, leva ele a identificar o erro que ele fez. Está ali, meu irmão. O tribunal da consciência. O Espírito Santo chega lá como Paracletos, Paracaléu. Ei, você já passou por isso? Algo que aconteceu em público, você foi além um pouquinho com alguém, e você entra no carro e a sua consciência começa... Eu já falei aqui para vocês que uma vez, lá na Grande Recife, já falei aqui uma vez, vou repetir, veja, o colega foi muito... Numa sala, numa classe aqui, eu dando aula, e um colega lá, líder, foi desrespeitoso comigo com a pergunta que ele fez. Desrespeitoso mesmo. Mas aí a minha resposta foi além do que eu deveria dar. Eu fui duro mesmo. Mas eu fui duro além. Não é porque eu fui duro, é porque eu fui duro além do que eu deveria. Meu irmão, quando terminou a IBD, eu fui para casa pastoral vizinha ao templo, e almoçando, e a consciência. É ruim e é bom, gente, porque essa é a tristeza segundo Deus. A tristeza segundo Deus produz arrependimento, e arrependimento tem da parte de Deus em Cristo perdão paternal. Aí me arrumei a hora do culto, essa parte de chegar aqui 7, 5 horas da tarde, meu irmão, está aqui minha irmã como testemunha. Às 4 horas da tarde eu estava lá oferecendo gabinete pastoral, então é uma coisa antiga. Eu não fiz isso aqui para que acontecesse o que aconteceu domingo, não. Para que você me elegesse, não. Obrigado pela eleição. Mas são 24 anos, chegando domingo, 4 horas da tarde, para oferecer gabinete pastoral para as ovelhas e já em seguida recebê-las à porta. Ali na porta. Agora, claro, como consequência disso, graças a Deus, a igreja reconhece, como reconheceu aqui, né, Elaine? Deus seja louvado, obrigado, primeira amada Igreja Presbiteriana de Petrolina. Uma votação assim, marcante. No presbiterianismo isso é raro. Uma votação dessa, a gente tem ciência. Uma votação dessa no presbiterianismo é raro. Então, Deus seja louvado. Aí chegou a noite, 4 horas da tarde, estava lá, já de gravata. Tem um presbítero que até hoje manda uma mensagem para mim e diz assim, aqui a colega diz assim, meu pastor, tu sabes que todo domingo à tarde eu vou visitar minha mãezinha, que mora perto lá do templo. E quando eu volto, o senhor sabe que eu passava sempre frente ao templo, e o senhor lá sentado. E quando eu passo, só me vem aquela imagem, o senhor lá sentado, todo de gravata. Como isso me inspira até hoje. Não é gostoso isso? Ô tempos bons, aí dizia eles, ao Senhor toda glória.
E eu lá de gravata, mas o coração, Fátima, ó. Aí, daqui a pouco chega o presbítero. Ó, você até citei o nome do ofício do Santo de Deus, servo de Deus. E aí começou o culto. E lá tínhamos a prática de, depois da contrição, eu assumia e perdoados estão os vossos pecados. Faz parte da liturgia histórica reformada antiga. Absolvição de pecados. A liturgia de Genebra tinha isso, chamada absolvição de pecados. Após a contrição, o pastor assume, citando um texto da Escritura, por exemplo: se confessarmos vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar em toda justiça. E aí eu declarava: recebam, pois, o perdão de Deus em Cristo Jesus. Mas antes de fazer isso, quando o liturgo anunciou o momento da contrição, eu me aproximei e fiz uso da palavra. A igreja lotada para a glória de Deus, domingo à noite. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, eu quero aproveitar este momento tão agradável diante do Senhor e pedir perdão ao meu irmão presbítero tal, pois na manhã deste dia, reagindo a uma ação dele, eu pequei contra ele. E você sabe qual foi a reação da igreja? Sabe aquele momento quando você percebe que caiu uma gota de avivamento do alto? Aleluia! A igreja, meu irmão, vocês não imaginam quando a gente faz o que Deus manda, como o Espírito Santo age. Foi uma alegria, meu irmão. Até hoje, o colega que faltou com cortesia comigo, nunca me pediu perdão. Mas aí é problema dele. Cabe a mim fazer o que Deus manda. Só para reforçar o que ela colocou bem, gente. Não se resolve pecado dizendo, deixa para lá. E depois vim com um beijinho. Eu pequei contra ti, Leia, no dia 2 de maio, você lembra? Eu estava conversando com o Ed e eu cheguei e fui muito áspero com você. Ed, chega aqui, por favor. Ah, pastor, eu nem lembro. Pois então, eu vou fazer questão. Eu fui áspero com ela, me perdoe. Primeiro, estou glorificando o meu Deus. Segundo, estou alegrando o coração dela. E terceiro, estou mostrando para o Ed um exemplo a se seguir. E Deus é glorificado. Assim deve ser no casamento. Maridos, graça e perdão. Mas adiantando o texto, gente, eu quero fechar hoje essa parte. Maridos, amai vossas esposas, não é? O que é que diz o capítulo 6 sobre os pais, os filhos? Eita, que geração de filhos, hein, queridos? Filhos, obedecer a vossos pais no... Um filho cheio do Espírito Santo, ele evidencia isso como... obedecendo os pais deles. Agora como? Eu gosto de dizer, porque Paulo ele amarra, gente. Volta o versículo aí, Tiago, por favor, precioso. Obedecer a vossos pais em que, gente? Vocês notaram que Paulo sempre faz questão de dizer no Senhor, Nanda, Priscila, no Senhor, Daniel, Deise, bom ver-te aqui, Deise, de coração. No Senhor, sabe o que Paulo está dizendo se tiver de acordo com a vontade do Senhor. Se o que acaso está exigindo do Davi está de acordo com a vontade do Senhor, qual é o dever do Davi? Obedecer. Isso significa que se o Acácio pedir algo para o Davi fazer, que é o filhão dele, ou a Talita, a filhona, ou Raquel pedir, que não tiver de acordo com a vontade do Senhor, o Davi ou a Talita deve manter o respeito para com eles, mas dizer, papai, isso aqui ofende ao nosso Deus, eu não vou fazer. Se o pastor da igreja aqui, este que vos fala, um privilégio estar pastoreando vocês, exige algo de vocês, que não está de acordo com a vontade do Senhor revelada, o respeito para comigo deve ser mantido, mas a igreja deve dizer, isso aí não, pastor. Porque não está de acordo com a vontade revelada do Senhor. Não é com vontade subjetiva de ser humano não, viu? A vontade revelada do Senhor.
Mas também, se o que eu estou pedindo é no Senhor, meu irmão, desobedecer ao pastor é desobedecer ao próprio Deus. Veja a ligação disso. Quem vos ouve desse Cristo, a mim, me ouve. E quem ouve a mim, ouve aquele que me enviou. Veja uma ligação do pastor quando ele está fazendo o Deus manda. Então, papais, filhos, todos nós somos pais e filhos. Mas muito especialmente os filhos que estão sobre o teto do papai ainda, de menor. Eu falei para o Ron, eu preciso eu mesmo trazer certas temáticas para a nossa UMP, para a nossa UPA. Eu preciso, é uma prerrogativa para mim como docente, chegar para o meu presidente, o precioso Juan, dizer: Juan, reúna nosso UMP que eu vou tratar desse tema até tal dia. Josué, presidente da UPA, reúna a UPA que eu vou tratar desse tema. Porque, gente, estão vendo uma geração de filhos até dentro das igrejas, queridos. Eu estou falando no plural. E a gente pegou a mania assim, por favor, entenda. Mas é assim mesmo, é porque adolescente não aceite esse tipo de estigma que é porque é adolescente. É claro que existem atitudes que é por conta da adolescência, mas outras não. É por conta da carne, do mundo e do diabo. Gente, Davi, ou melhor, vamos lá, Daniel tinha quantos anos quando foi convocado para comer das iguarias do rei, e sobre as quais ele decidiu Daniel no coração não se contaminar. Ele tinha aproximadamente quantos anos? Se você pegar um comentarista por aí, alguns vão até colocar assim, entre 14 a 17, mas a maioria entende que ele tinha 14. O segundo momento agora, lá, que é o terceiro sermão de hoje, que ele vai interpretar a estátua do rei, ele já está com seus 17 e entre 20 anos. O tempo passou. Mas um adolescente de 14 anos, gente, decidiu Daniel no coração não se contaminar. Spurgeon foi pastor da metropolitana da Inglaterra com menos de 20 anos. Os ingleses corriam para ouvir um garoto pregando de 17, 18, 19 anos, viva. E aqui é com muito carinho e respeito, aí você vê, o horário, eu vi o meu colega presbítero ali, eu digo... Aí você vê hoje, entenda, por favor, não estou tratando aqui de personalidade, viu, gente? Para ninguém sair culpado aqui, culpando todo mundo. Mas, por favor, entenda. Aí você vê hoje meninos com 25 anos, 26 anos, 27 anos, que não tem iniciativa para nada. Mas porque a personalidade não tem nada a ver com personalidade. Iniciativa não tem nada a ver com personalidade. Personalidade tem que haver a intensidade da iniciativa, a velocidade da iniciativa. Mas a iniciativa tem que ser de todos. Eu já disse aqui, seria cômico se não fosse trágico. Vídeos reais de meninos com as suas namoradas, aí chega o assaltante... Me deu o relógio, o vídeo reais, queridos. Quem é que já está a 5 quilômetros de carreira já e a menina lá entregando o relógio? Quem é? Por favor, diz quem é. Os meninos, queridos. A menina lá, o cara puxando a ponceira e o cabo, ó. Mamãe! Mamãe! Eu estou falando de menino de 20, 30 anos, pastor Abraão, eu sei que não é fácil não. Agora imagina chegar um cara com uma faca na mão, e eu estou com Jade, e daqui a pouco está lá o cara tirando o relógio dela, a pulseira dela, aí ele olha para o marido dela, 10 quilômetros de distância, correndo, vive. Qual é o meu dever moral como homem num momento desse, queridos? Por favor, deixe ela. A gente resolve aqui, eu vou tirar para ela, deixa ela. E, meu irmão, se eu perceber, entenda, eu tenho base bíblica para isso, se eu perceber que é a vida dela ou a dele, meu irmão, vai ter que ser nós dois. A gente vai ter que se agarrar, cara. E vou dizer para ela, aí sim eu vou dizer para ela o quê? Corra! Gente, aqui não é para humilhar a nossa juventude, não, estou dando um exemplo apenas.
A menina lá entregando o relógio. O menino com 5 quilômetros de distância, perna para quem te quero, Ed. Elisomar, microfone para o guerreiro. Depois daí eu encerro, viu, gente? Para vocês terem tempo aí de 11h14, está dentro do tempo. Eu encerro 11h20. É o nosso tempo proposto. Pastor, corroborando com o que o senhor está falando, isso é a realidade. E isso já é uma sistematização da cultura, né, do mundo que tem uma engenharia social justamente com a finalidade de efeminar os homens. E isso justamente para estabelecer certas políticas, né, globalistas que tem no mundo. E isso vem adentrando também na igreja. E a gente vê, como o senhor está falando aí, né, homens passivos. Né? E aí a gente vê muitas vezes as mulheres tendo atitude justamente iniciativa. por causa da omissão. Percebemos o caso de Débora, justamente por omissão dos homens, ou seja, uma realidade que não tinha juízes, ou seja, não tinha homens que tomaram atitude, homens de atitude. E é justamente isso. Isso é uma consequência também dos homens, tanto na igreja como também no mundo, na família. Muitas vezes tem pais ausentes que não ensinam masculinidade para os filhos. E assim os homens vão aprender masculinidade com quem? Com as mulheres? Claro que não. Isso. Vai aprender a ser pai, né, com homem, com representatividade de homem. Ou seja, então qual é o primeiro homem que você vai ter? Que você vai ter como base? Seu pai. Isso. Então, se o pai só se preocupa em trabalhar e deixa seu filho sozinho, com mais contato com a mãe, contato com o mundo vai ensinar ele a ser efeminado. Ou seja, o homem não quer uma verdadeira masculinidade, com esse senso de proteção, de dizer, o homem é que dá vida. O homem, jamais ele pode ser covarde. Ele não pode ser um bruto, mas só. Isso. Ou seja, então você vê hoje crianças aí, adolescentes, com medo de água, medo de fogo. Tudo tem medo. Tudo. Ou seja, medo de escuro, justamente porque não aprendeu. Não passou isso aí, justamente essa capacidade de ser violento. A questão não é ser violento, mas a capacidade de ser violento. Porque o homem, para proteger, ele tem que ter essa capacidade de ser violento. Masculinidade bíblica. Exatamente. Proteger a família. Proteger a própria mulher. Queridos, isso é tão sério que, mesmo não sendo a minha esposa, se eu estou passando e tem uma jovem sendo agredida, se eu não fizer nada, eu posso ser enquadrado pela justiça como omissão de socorro. Mas há um instinto no homem de logo querer proteger a mulher, não é? Há um instinto, mas as ideologias têm tirado isso dos meninos. Eu vou dar mais um tempinho aí para a Mônica. Eu falei que iria encerrar, mas vai, Mônica, você pediu com tanto carinho, vai lá. Não, é só para falar essa questão que ele estava falando, que eu acredito assim, que, na verdade, eu li num livro que o feminismo ele entrou no mundo exatamente pela omissão dos homens. Hoje, os homens ele não têm mais as atitudes, as mulheres estão assim à frente. E aí, imagine num relacionamento, numa casa, se as crianças estão vendo que o pai não está tendo essas atitudes que deveriam ter de ser homem, o menino vai reproduzir o quê? Isso. O filho vai reproduzir o quê? Então, assim, eu acho que a mulher, essas ideologias estão aí hoje mesmo porque o homem ele parou de ter um posicionamento. Ele não se posiciona mais. Então, assim... É uma das causas verdadeiras. É uma das causas. Então, assim, a criança, o adolescente, ele vai ver o pai sendo assim, ele vai fazer a mesma coisa com a sua futura esposa. Então, assim, eu acho que está faltando realmente essa atitude aí de o homem, dessa ideia do homem, dessa proteção, do homem estar à frente, de ser o sacerdote da casa. O protetor. Aquele que cuida. Isso. Lidera com amor, mas lidera. Lidera com amor. Não é ser bruto, né? Isso. Mas ter esse posicionamento de o verdadeiro sacerdote do lar. Eu acho incrível. Eu vi esses dias, gente, é só um vídeo de uma colmeia do mundo animal, mas tem um exemplo.
o líder da colmeia, colmeia, lobos, né? Não, alcateia, colmeia, alcateia. E o lobo, o líder, o alfa. Gente, é demais. Quando ele deu o urro dele, veio as fêmeas. E todos os demais machos, seguindo o... Gente, quando eles vão para rumo a alguma missão, existe o líder, meu irmão, que vai abrindo caminho. E os outros se sentem seguros. Quando ele cansa, aí vem um outro, assume um lugar. Mas sempre tem o líder. Gente, Deus é perfeito. Ele nos ensina até através da criação animal, queridos. A alcateia, está lá o lobo. É o líder. Eles precisam. E quando eles ficam sem ele, eles ficam como que vulneráveis. Encerrando de vez, o que é que diz o texto? Papais agora, líderes e liderados. Não provoqueis vossos filhos a... Aí tem a nossa parte também como líderes. No casamento, esposo e esposa, pais e filhos. Muitas vezes encontramos filhos também, às vezes, confusos, porque ele não sabe qual é a hora de estudar e ele não sabe qual é a hora de brincar. Estou dando apenas um exemplo. Se os pais não estabelecem uma agenda diária para eles, daí eles não sabem a hora de brincar, a hora de estudar. Se ele não sabe a hora de brincar e estudar, o que é que vai acontecer? Tu vai chamar o menino para estudar a hora que é para ele brincar, vai se irritar. Se vai chamar ele para estudar a hora que é para brincar, ou para brincar a hora que é estudar, vai gerando uma confusão. É um exemplo bem simples e corriqueiro, é muito mais do que isso. Provocar o filho a ira é você exigir dele o que Deus não exige. É por isso que às vezes também aplicando a igreja, eu não posso provocar a igreja a ira, exigindo da igreja o que o próprio Senhor dela não exige. Eu provoco a ira. O rebanho também, como líder. Provocar a ira é a ausência de sabedoria, de saber entender que existe a hora certa para falar. Daí também eu posso dizer para vocês, você saber que há uma estatística, os filhos não gostam de ser expostos. Então, muito cuidado também. Os meninos e as meninas não gostam de ser expostos. Então, cuidado quando vocês forem na ânsia de ser agradável para os amigos, não colocar certas coisas deles que eles vão se sentir constrangidos. Minha mamãe e meu papai estão me expondo. Eles não gostam, talvez não falem. Não provoquei vossos filhos a ira. E a ira aí é a ira não agradável a Deus. É a ira pecaminosa, porque vocês cobram o que não deveriam e eles reagem com pecado. Porque existe uma ira santa, a ira santa, guerreiro. Essa violência protetora é a ira santa, não é essa ira. Porque senão o Senhor não dizia, não provoquei vossos... A Bíblia diz lá, irai-vos, é imperativo, sabia, gente? Irai-vos, é imperativo, mas não pequeis. Então, por favor, papais e líderes, precisam tomar cuidado também. Eu posso também provocar meu filho a ira quando eu peco, mas eu não peço perdão a ele. Você já viu aquela historiazinha? Do filhozinho que diz assim, mas quando é o Senhor que faz isso, eu não peço perdão. O Senhor quer que eu peça? Ele já está se irando. Então tem que ter coerência também. Papai, peça perdão. Se você foi além dele, peça perdão. Você não vai perder a autoridade, não. Você vai ganhar autoridade com ele ou com ela. De fato, meu amor, o seu pai exagerou, me perdoe. Mas se eu pedir perdão, eu vou pedir moral, vou perder a autoridade. Perde não, meu irmão, você ganha. Ganha. Ele vai olhar para o pai e vai entender, poxa, que bom. Ele vai acreditar no pai dele, porque quando o pai dele erra, ele pede perdão. Mas quando o pai dele também disser, não, é isso mesmo, não, ele está certo. Não provoquei vossos filhos a ira. Eu não devo provocar minha esposa a ira. Se aplica também na relação líder-liderado, liderado e líder. Eu não devo provocar o colégio pastoral a ira. Eu não devo provocar os diáconos a ira. Eu não devo provocar Zaqueu, minha cidade para Cristo a ira. Eu não devo provocar, sabe? Isso é evidência de uma família cheia do Espírito Santo. Mas uma família cheia do Espírito Santo não avulta o pecado do outro também.
O que é avultar o pecado do outro? É você aumentar o pecado do outro. Uma família cheia do Espírito Santo também não coloca na frente do ventilador o pecado do outro. Entende? Pelo contrário, a Bíblia diz que o amor cobre multidões de... Aí você diz, pastor, então quer dizer que isso aí está mandando eu fazer vista grossa ao pecado? Não, não é isso que está dizendo, não. Quando ele fala que o amor cobre multidões de pecado, significa que o amor ele empurra você para o perdão. Ele leva você a proteger. Não avulte o pecado do outro. Não coloque na frente do ventilador. Quer sabedoria? Tiago diz o quê? Peça a Deus. Que o Senhor abençoe as famílias desta igreja. Que o Senhor abençoe as famílias desta igreja. Que o Senhor abençoe esta própria amada igreja. Abençoe as nossas relações. Que as nossas relações sejam regidas pelo Espírito Santo. Que possamos evidenciar a nossa relação horizontal um com o outro. Que possamos apresentar como pessoas cheias do Espírito Santo. Muito cuidado com o uso do Facebook. Use, mas use para a glória de Deus. Muito cuidado com o uso do Instagram. Use mesmo. Não entregue o Instagram para o diabo, não. Essas propostas de abandono do Instagram, não. Use para a glória de Deus. Mas use para a glória de Deus. Twitter, eu tenho conta em tudo isso. Mas use para a glória de Deus. Tem tempo que eu piso o pé, tem tempo que eu paro. Porque o pastorado é muita coisa. Cuidado no manuseio do WhatsApp. Cuidado com o que você coloca nos grupos de WhatsApp. Cuidado com o que você curte. Cuidado com o que você curte em Facebook, Instagram. Às vezes, para agradar o amigo, você está curtindo um ambiente que ele está curtindo que não agrada a Deus. Aí está curtindo por quê? Para agradar o amigo? Cuidado, por favor. Cuidado como você responde o outro. Cuidado. Todo homem seja pronto para Tiago. Tardio para? E o que mais? Está lá em Tiago. Vou deixar para vocês à noite isso. Então que o Senhor nos abençoe. Todo homem seja pronto para ouvir. O homem aí envolve masculino e feminino. Pronto para ouvir. Tardio para falar. E muito menos para se irar. E muito mais para se irar. A ira é pecaminosa. Deus nos ajude. Fiquemos de pé.